O raio aproximado do Sistema Solar é de 30 trilhões de quilômetros. Durante todo o tempo de exploração deste espaço, a humanidade encontrou 316 planetas menores e 8 planetas principais que nós conhecemos. Mas conhecer é uma palavra muito grande. Na maioria dos casos, só sabemos como são estes planetas e a que distância se encontram da Terra. Todo o resto são apenas as nossas suposições. Para substituir a especulação por fatos, a humanidade envia regularmente sondas de investigação espacial a outros planetas. Uma das missões mais significativas e verdadeiramente épicas foi Cassini-Huygens, cujo objetivo era o estudo de Saturno e dos seus satélites, nomeadamente a procura de respostas para as perguntas: que ameaças são os anéis de Saturno? Como é que é realmente a superfície do planeta? E a mais interessante, será que a vida é possível lá? 15 de outubro de 1997, o Cassini foi lançado no espaço pela NASA, um objeto de alta tecnologia do tamanho de um carro escolar e que vale 3 bilhões de dólares. A fim de acelerar tal dispositivo, foi necessário utilizar o campo gravitacional de 3 planetas. Passou 2 vezes ao lado de Vênus, em 98 e 99. Depois, a uma velocidade de 69 mil km por hora, correu para perto da Terra. E só um ano mais tarde, em 2000, retomou a velocidade necessária, passando por Júpiter. Não foi tão fácil acelerar o dispositivo, pesando quase 6 toneladas, mas a cada novo mês tornou-se mais fácil. Afinal de contas, mais de metade do peso dele era combustível, cujas reservas diminuíam a cada dia. Tendo voado 3 bilhões e meio de quilômetros, Cassini aproximou-se dos anéis de Saturno. Em fotografias, eles aparecem suaves e gasosos, mas na verdade, trata-se de bilhões de pedaços de destroços espaciais que variam em tamanho desde uma unha até um enorme edifício. E dada a velocidade com que Cassini se movia, uma colisão com até o mais pequeno fragmento era o suficiente para que todo o aparelho fosse instantaneamente destruído. Mas felizmente, Cassini conseguiu atravessar os anéis em segurança e enviou filmagens únicas para a Terra, o que ajudou a fazer várias descobertas espantosas. Por exemplo, os cientistas costumavam pensar que cada um dos anéis de Saturno é o mesmo, mas as imagens de Cassini mostraram que todos os anéis são diferentes, mesmo aqueles que estão próximos uns dos outros. Além disso, os cientistas conseguiram descobrir que quanto mais espessos os anéis, mais velhos são. Graças às medições gravitacionais durante as manobras, Cassini descobriu que o peso aproximado dos anéis de Saturno é de 15 quadrilhões e 400 trilhões de toneladas. Muito provavelmente, a gravidade de Saturno está rasgando as luas geladas e os cometas. Dos seus detritos, os anéis são formados. Mas em 2004, Cassini fotografou outra coisa que interessava especialmente aos cientistas. Num dos anéis exteriores de Saturno, eles documentaram a presença de luas pequenas. Os cientistas tiraram fotografias das partículas que estão compostas, recolhendo e espalhando pequenos satélites nas proximidades. Por outras palavras, Cassini conseguiu fotografar o momento da formação de um sistema mais pequeno, dentro de um sistema. Este é um achado muito grandioso. Segundo os cientistas, graças à observação destes processos, é possível obter informações sobre a formação do nosso sistema solar. No final, poderemos descobrir como se formam os planetas em discos protoplanetários. E mais uma descoberta chocante: Saturno devora os seus próprios anéis. Desde os anéis até a superfície de Saturno, há um verdadeiro banho de gotas de água e pó. E chuva é dizer pouco. Isso é um verdadeiro furacão cósmico, porque cada segundo Saturno devora até 45 toneladas de matéria dos anéis. Durante a sua missão, Cassini documentou a dinâmica da mudança dos anéis. Os anéis D e C vão desaparecer, mas, pelos padrões humanos, Saturno não devorará os seus anéis em breve. Para isso, serão necessários pelo menos 700 mil anos. Mas o principal objetivo da Cassini, claro, não são os anéis, mas Saturno em si e os seus satélites. E as fotos resultantes do planeta não decepcionaram. Cassini conseguiu registrar uma incrível tempestade no polo norte do planeta. Seu diâmetro é de 32 mil quilômetros e sua velocidade é de 150 metros por segundo. É assustador até imaginar o seu aspecto a partir do interior.
E o que é fenomenalmente diferente nela é que a tempestade tem uma forma hexagonal. A tempestade tem 50 vezes o tamanho de um furacão na Terra, e as paredes uniformes do vórtice penetram profundamente na atmosfera em até 100 km. A investigação sobre a origem da tempestade ainda está em curso. No total, Saturno tem 82 satélites conhecidos com uma órbita confirmada, cada um dos quais é de alguma forma diferente. Por exemplo, o Hyperion é um satélite natural, parecendo uma batata de 360 km. As imagens mostraram que era todo composto de rochas e gelo. O Hyperion parece ter sobrevivido a um terrível bombardeamento, mas a superfície porosa não é explicada por isso, mas pela densidade extremamente baixa do planeta. Devido a isto, apenas 60% do planeta é composto por gelo, rochas e impurezas metálicas, e o resto do seu volume interno é constituído por cavidades, o que também vemos nas fotografias de Cassini. Outro satélite de Saturno, Tethys, levanta muito mais questões. Cassini tirou fotos a cores, que mostram claramente riscas vermelhas não identificadas na superfície do satélite. Sua origem é um mistério. Parecem como se alguém as tivesse desenhado. Uma das versões é as enormes fissuras que se formaram no satélite, como se algo estivesse dividindo Tafia a partir do interior. Mas o que é isso? Lava quente ou componentes químicos? Até agora, não sabemos. Mas o mais interessante é o satélite mais importante de Saturno, Titan. Para investigar Titan, foi colocada em Cassini uma sonda Huygens especialmente concebida para o efeito. No dia 25 de dezembro de 2004, Cassini lançou Huygens na atmosfera nebulosa de Titan. A sonda entrou nas camadas atmosféricas do satélite, e devido à terrível fricção, o escudo térmico da Huygens aqueceu até 1500 graus, mas a sonda sobreviveu e aterrissou em segurança. Antes da viagem de Cassini, ninguém conseguia sequer imaginar em que superfície a sonda aterraria, mas todos os sinais de aterrissagem indicavam que a superfície de Titã é uma superfície dura, sob a qual uma substância suave e leve tinha lá. Outras descobertas foram verdadeiramente espantosas. Foi comprovado por nós que Titan é a melhor fábrica conhecida pelo homem para a produção de compostos orgânicos. Quase todo o satélite está coberto por uma camada de hidrocarbonetos congelados que se assemelham à gasolina. Por outras palavras, se a humanidade cavasse uma mina em Titã, então seríamos capazes de fornecer petróleo a toda a Terra durante milhares de anos. Mas isso não é tudo. A descoberta mais importante estava à frente. Julgando por todos os dados obtidos por Huygens, a atmosfera de Titan é predominantemente de nitrogênio, tal como a atmosfera do nosso planeta. Isso, juntamente com os complexos compostos de carbono na atmosfera nebulosa de Titan, e permite sugerir que Titan é um lugar adequado para a existência de vida. Um lado ruim é que está muito frio na superfície. Porém, não interfere com a existência de lagos profundos com milhares de anos de idade. É verdade, se na Terra os reservatórios estão cheios de águas doces ou salgadas, então em Titan consiste em metano e etano, com uma temperatura de cerca de 180 graus Celsius negativos. Dificilmente desejará nadar lá dentro em férias com a sua família. A expedição de Huygens deixou claro que Titan é o objeto mais parecido com a Terra do Sistema Solar, conhecido por nós. Aqui também há lagos, mares, rios, quedas de chuva. Há também uma mudança de estações aqui. É verdade, cada uma delas dura 7 anos. O potencial para explorar este planeta é muito elevado. E no futuro, se a humanidade começar a colonizar, Titan será muito provavelmente utilizada como estação galáctica para a extração de recursos. Contudo, as descobertas sobre Titan não são as mais espantosas que Cassini fez. Por pura coincidência, os cientistas se depararam com outras informações. A outra lua de Saturno parece ter vida. É sobre o Enceladus, coberta de gelo, mas brilha como uma lâmpada. A sua superfície reflete mais luz do que qualquer outro corpo do Sistema Solar. Quando Cassini se aproximou do satélite, fez disparos interessantes contra o fundo do Sol. Mostraram que o Enceladus tem os seus próprios geysers que ejetam vapor de água e gelo para o espaço. A temperatura no Polo Sul revelou-se muito mais quente do que se esperava. Enceladus não estava tão gelado. A temperatura no polo era o suficiente para derreter gelo e transformá-lo em água. Os cientistas não podem dar uma resposta sobre a natureza da origem do calor. No momento, existem duas teorias. Ou os elementos radioativos estão escondidos dentro de Enceladus, ou o aquecimento ocorre por conta da poderosa gravidade de Saturno. Mas isso não é o mais importante. Outra coisa é,
Encelados têm água, calor e moléculas orgânicas. Estes 3 componentes são condições necessárias para o nascimento da vida. Talvez organismos vivos desconhecidos da humanidade estejam escondidos apenas a alguns metros debaixo do gelo e alimentam-se de compostos orgânicos dissolvidos e se reproduzem através de algum tipo de DNA desconhecido. Infelizmente, as câmaras de Cassini não conseguem ver através do gelo. Por conseguinte, o mistério permanece. Outras expedições terão de descobrir se existe vida lá. Em qualquer caso, o satélite é nossa melhor fonte para descobrir vida extraterrestre. A missão de Cassini não poderia durar para sempre. Desde o seu lançamento em 97, a sonda existe há 20 anos. A última fase da sua vida foi chamada de Grande Finale, e era uma missão suicida para a ciência. A sonda Cassini fez 22 voos entre Saturno e o seu anel interior, enviando imagens sem preço de volta à Terra. E depois dirigiu-se diretamente para o gigante de gás, transmitindo tudo ao vivo, e ardeu na atmosfera do planeta, cumprindo seu dever para com a ciência até o último segundo. Graças à missão Cassini, temos fatos incríveis sobre Saturno e suas luas, e talvez estamos perto da descoberta da primeira forma viva de nosso sistema solar. Um novo projeto espacial Titan Saturn System Mission já está sendo preparado. A data do lançamento não foi revelada, mas pode acontecer antes de 2029. Após o lançamento, o novo projeto seguirá o caminho do Cassini e, após 9 anos, se aproximará de Saturno. Desta vez, a missão não será de se limitar apenas a fotografias. Entre os planos dos cientistas há uma tarefa de enviar amostras das luas de Saturno de volta à Terra. Talvez esta nova missão dê resposta às perguntas que recebemos. Iremos sem dúvida compartilhar isso com vocês. Só se inscrever no nosso canal e ficar atento. Obrigado por assistir e te vejo em breve no próximo vídeo.